Mas porque hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Então, aproveitando a mostarda do barbecue das crianças, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. E como temos feito nas últimas semanas, vamos caminhar outubro, vamos caminhar novembro, analisando em Mateus as parábolas do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala, o reino dos céus é como, quando ele compara o reino dos céus. E hoje, na verdade, apesar de ter vindo assim, e de concentrarmos nossa primeira fala no grão de mostarda, hoje eu vou tratar com vocês duas parábolas, e eu vou explicar o porquê. Então abre a tua Bíblia em Mateus 13, verso 31. Você está comigo, amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos. Verso 31 de Mateus diz o seguinte: contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Verso 33. Contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vamos pausar nessas duas parábolas. Hoje nós vamos tratá-las de forma conjunta. E aqui, depois dessa última parábola do fermento, na verdade, Jesus despede a multidão, ou ele se retira, é o que nós vemos lá a partir do verso 33. Ele deixa a multidão, ele vai para casa. Nas duas parábolas anteriores, Romário, que tratamos, falamos sobre a parábola do semeador. E aí Jesus explica essa parábola do semeador, que nos ajuda, de certa forma, a entender melhor essa parábola. Depois falamos da parábola do joio e do trigo, que a explicação dessa parábola vem aqui num segundo momento. Ela é contada publicamente, mas ela é explicada na casa com os seus discípulos. E entre essa contação da parábola do joio e do trigo e a explicação, nós encontramos agora essas duas parábolas. E a parábola do grão de mostarda, ela quase que encerra esses primeiros ditos do Senhor Jesus sobre, olha, um homem tinha uma semente, semeou, dentro desse contexto que Jesus tem falado, fosse do semeador, fosse do joio e do trigo, fosse agora do grão de mostarda. Jesus, nesse contexto, e talvez para nós às vezes é difícil, a gente até no domingo passado mostrou lá o joio, o trigo, para tentar trazer uma ideia, porque para a gente talvez é tão distante, mas para aquele povo eram imagens, eram ideias muito corriqueiras para eles. Quando Jesus falava isso, eles já entendiam claramente, pelo menos, o contexto em que aquilo acontecia. E quando nós lemos, meus irmãos, e talvez na sua mente, no seu coração, não sei, parece tão simples o estudo de uma parábola, parece talvez tão óbvio, tão fácil, entre aspas, de compreender. Mas quando nós lemos essas duas parábolas, na verdade existe um debate entre muitos comentaristas, especialmente a respeito dessa segunda parábola. Alguns vão afirmar que, ora, a ideia do fermento, desde o Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, é aquilo que é mal, Fábio, é a ideia do pecado. Livrem-se do fermento dos fariseus, disse Jesus. Logo após a Páscoa, nós tínhamos a festa dos pães sem fermento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele também vai falar, olha, sejam massa nova, sem fermento. Então a gente tem essa imagem. E aí começa essa beleza, então, da gente compreender com um pouco mais de profundidade as escrituras e as parábolas, porque se a gente simplesmente transpõe imagens para dentro dessa parábola, a gente pode cair em erro, sim. Por exemplo, se eu falar para vocês de serpente, vai vir algo bom ou algo mal na cabeça de vocês? Algo mal. Se a gente vai ler lá do Gênesis, a gente vai associar essa ideia. Mas no Êxodo, o que acontece? A serpente é levantada no deserto para trazer cura para aquele povo. E o que Jesus Cristo fala no Novo Testamento? Ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja
levantado também, crucificado, apontando para a sua crucificação. Ou até algo que pode estar mais fresco na nossa mente, a gente falou da ideia dos pássaros lá em Mateus 6, a partir do verso 25, quando na verdade os pássaros eram aqueles que não juntavam, não faziam seus ninhos, mas o Pai provia tudo para eles. E aí na parábola do semeador, quem lembra? Os pássaros são aqueles que vêm comer as sementes que caíram à beira do caminho. E qual a imagem que o próprio Cristo explica a respeito dos pássaros? Os pássaros eram o quê? O maligno. Essa é a expressão de Cristo. Então, quando nós talvez tentamos transpor todas as ideias e colocar, alguns entendem que a parábola do grão de mostarda está falando na perspectiva do reino dos céus, e a parábola do fermento está falando a respeito do reino das trevas, por conta dessa ideia, de pregar essa ideia do fermento, e alguns vão dizer que a mulher aqui é uma imagem para o maligno, e aí que mistura, e aí, na verdade, quando você vai ver a expressão, não na NVI, mas nas outras traduções, na Almeida, ele dá a quantidade, 3 porções de farinha, e que a gente tenta... E se a gente cair talvez nesse erro de tentar pegar elemento por elemento, traduzir, interpretar, fora de um contexto para o povo, a gente vai cair em erros. Então, por que eu vou tratar das duas parábolas? Se você quiser estudar mais, excelente, te encorajo. Se você quiser comentários bíblicos, te indico, não tem problema nenhum. Mas a gente vai estudar essas duas parábolas de forma conjunta, porque ambas tratam de uma temática a respeito de crescimento. E uma talvez numa perspectiva mais externa dessa semente de mostarda que é lançada e se torna essa grande árvore. E outra numa perspectiva interna, porque o fermento é lançado e ele faz levedar a massa. Mas a gente vai enxergar elas de forma paralela. Você tem toda a liberdade de discordar de mim. Mas hoje nós vamos tratá-las dessa forma. Há uma explicação de Agostinho na história da igreja a respeito, Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho para os católicos, a respeito da explicação da parábola do bom samaritano. Todo mundo que conhece a parábola do bom samaritano? Deixa eu ler para vocês só a interpretação de Agostinho, para vocês verem como é importante a gente estudar parábolas. Claro que Agostinho estava analisando essa parábola a partir do seu, como a gente vai falar aqui nos Estados Unidos, pelo seu background, pelos suas ideias, por aquilo que ele trazia, na verdade, já na sua mente, no seu coração, em razão da sua conversão / da sua atuação na igreja. Parábola do samaritano por Agostinho, o homem que caiu nas mãos dos salteadores, todo mundo lembra desse homem? É Adão. Jerusalém é o céu. Jericó representa a condição mortal do homem, porque o homem saiu de Jerusalém e descia para Jericó. Os salteadores são o diabo e seus anjos, o sacerdote e a lei, os levitas representam os profetas. O bom samaritano é Cristo, o azeite é a esperança, o vinho o espírito fervoroso, o jumento a encarnação de Jesus, a hospedaria a igreja. As duas moedas significam os dois princípios de amor, e a gente poderia aqui elencar os outros elementos que Agostinho viu. Então, só estou trazendo essa breve introdução, se é que é breve já na cabeça dos irmãos, para a gente entender a importância de estudar a parábola, gente. E talvez se debruçar um pouquinho mais, e estudar, e aprender, e ver as parábolas de Jesus e os significados dela. Ora, verso 31. O reino de Deus, então, ou o reino do céu, já explicamos essa diferença 3 domingos atrás, é como um grão de mostarda, e a expressão da ideia de grão de mostarda nada mais é do que uma ideia de pequenez. É isso. Tá? Quando fala, e essa blusa aqui não está falando do reino dos céus é como um grão de mostarda, mas que a fé é como um grão de mostarda, Mateus 17. Era uma expressão daquela época. E aí talvez você pode dizer, mas a semente de mostarda não é de fato a menor de todas as sementes. Para aquele povo, de novo, dentro do contexto que Jesus explicava, para aquele povo, a expressão da ideia de grão de mostarda era algo realmente muito pequeno. Na mente daquele povo, Jesus estava comunicando para aquele povo. Então, existiam provérbios dentro do judaísmo para essa expressão de pequenez, do grão de mostarda. E aí, quando eu e você olhamos para isso, o que Jesus começa a informar para mim e para você, é que talvez na cabeça daquele povo que o ouvia, quando ele fosse falar a respeito de reino, mais uma vez, já falamos sobre isso, eles esperavam que fosse algo grandioso, majestoso.
E Jesus traz essa ideia de um começo talvez muito simples aos olhos humanos, mas um final glorioso e poderoso. Na sua parábola, Jesus não expressa apenas como vai ser o início, ou como tem sido o início dessa manifestação do reino nos céus, na terra, mas na verdade em que ele vai resultar, vai ser uma grande árvore. Ele traz essa ideia também que tem a ver, e nós vamos falar sobre isso, com reinos. Agora, meu irmão, na minha e na sua mente, talvez, é muito fácil a gente pegar um grão, lançar na terra e dizer, eu sei que isso aqui vai se tornar uma grande árvore. Mas se eu e você nunca tivéssemos visto uma árvore de fato, Gésio, a gente ia lançar aquilo ali, a gente ia ficar tão desacreditado, talvez outros tenham mais fé do que eu, mas ia lançar, isso aqui não pode virar um negócio tão grande assim. E aí você vai lá, cava, coloca a semente na terra boa. E aí você começa a regar, dia 1, regou, Josi, não viu nada. Só aquela terra molhada, o sol deu, secou, não apareceu nada. Dia 2 está lá de novo. E dia 3, e assim vai, até que de repente você começa a ver algo tão incipiente, tão pequeno. E aí você diz, não é possível que essa coisinha tão frágil vá se tornar uma grande árvore. E quando a gente olha a parábola, sabendo já do começo e do fim da parábola, sabendo do começo e do fim da história, talvez a gente diminui essa intensidade do nosso coração de entendermos a grandeza e a majestade do reino de Deus, que na minha e na sua vida também começa talvez com pequenas ações, mas que quando a gente vai ver mudou toda a nossa história. Não é que mudou só o teu comportamento, não é que mudou só as tuas ideias, mudou toda a tua história. Essa é a grandeza do poder de Deus em nós. E Jesus vai falando sobre, olha, esse começo talvez seja pequeno. E a gente olha 12 apóstolos, alguns outros discípulos. O grande mestre volta à sua glória. E aí sobra ali, começo de Atos, sobra 120. E aí esses 120 estão lá nesse movimento de oração maravilhoso. 120 para mudar a história da humanidade. Quem são esses 120? Pouquíssimos. Para começar um movimento que dura 2000 anos e que impacta vidas e mais vidas, quem sairia com essa ideia? Esse é o poder, essa é a beleza do reino dos céus. Porque o nosso Deus não precisa de muito, Ele precisa de pessoas comprometidas, entendendo essa grandeza do reino. Eu e você podemos manifestar essa grandeza do reino dos céus. E 120 estão lá e acontece o derramar do Espírito. E aí Pedro começa a pregar e de repente já não são mais 120, vira 3.000, vira 5.000 e vem a perseguição, glória a Deus por isso, eles se espalham em toda a terra. E hoje eu e você somos abençoados, porque homens e mulheres decidiram tomar posse desse pequeno grão que parecia tão insignificante, mas que eles olharam e falaram, isso aqui é uma grande árvore. O reino dos céus é como esse pequeno grão, é como um grão de mostarda que o homem plantou no seu campo. Embora seja o menor de todas as sementes, quando cresce se torna uma das maiores plantas. 1 Coríntios 1, se der para projetar, 1 Coríntios 1, 18. Maravilhoso texto de Paulo. 1 Coríntios 1, 18. Vem comigo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo ou perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Está lá. Meus irmãos, olha isso, o Senhor Jesus, na pregação do Evangelho, confundiu os sábios. Esse rei que na verdade vem encarnado, com tanta humildade, e que na verdade expressa tanto poder. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Mas o mundo não conheceu por
meio da sabedoria humana, perdão. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem um sinal milagroso, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, a fraqueza de Deus mais forte que a força do homem. Aleluia! Verso 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu os que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. Um rei que veio implementar o seu reino de uma forma totalmente atípica. Que a coroa que ele vestiu foi de espinhos. Que na verdade, ao invés de ser servido, ele serviu. Que a sua roupa real, na verdade, era tão simples que ele pega as suas vestes e enxuga os pés e cuida dos pés dos seus discípulos. Mas tão poderosa que uma mulher toca e recebe cura. Essa é a semente de mostarda, que nos olhos da humanidade não tem poder nenhum. Eles querem a árvore logo. Eles querem chegar já botando. E nós como igreja não podemos nos acovardar. Nós como igreja não podemos retroceder. Nós temos que tomar posse dessa realidade, de entender que o reino dos céus é maravilhoso, é grandioso, e por mais que aos nossos olhos pareça tão doloroso, penoso, sacrificial, simples demais ou humilde demais, cadê a glória dos homens? Ah, pastor, parece que tudo ao redor funciona muito melhor. Não se deixe levar. O final dessa história pertence a Deus. Os outros reis e reinos se submeterão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. Essa é a beleza, se a gente quiser traduzir dessa forma, do cristianismo. Quando para um judeu, por exemplo, ele falar que ele acordava e a sua primeira oração de gratidão era por ele não ser gentil, por ele não ser mulher. E o Senhor Jesus valoriza todo aquele que vem e se compromete com Ele. Ele era aquele que abraçava os doentes, quando várias sociedades desprezavam. Roma não queria soldados enfermos. Tribos até hoje, quando a criança nasce com alguma deformidade, fazem o quê? Matam. Só que para Jesus é diferente. Todo aquele que vier até Ele encontra salvação, graça, perdão. Essa é a beleza desse reino, que é como um grão de mostarda. Lucas 12, 32, o Senhor Jesus encorajando os seus. Ele diz, não tenham medo, ó pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Talvez aos nossos olhos, meus irmãos, ou aos seus olhos, parece tão pequeno. Se mantém nesse lugar, se mantém nesse lugar, porque o Senhor tem escrito o final da história. Não ignore os pequenos sonhos que Deus tem derramado no teu coração, não ignore os pequenos avanços do reino de Deus nessa terra, não ignore. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acredite nisso, antes que seja tarde. Dobre-se agora, declare agora. Viva pela fé. Quando a gente continua a análise a partir do verso 32, o texto diz que embora seja o menor de todas as sementes, quando cresce torna-se uma das maiores plantas, atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos nos seus ramos. Há uma certeza, meus irmãos, assim como a semente de mostarda, ela foi gerada por Deus para cumprir esse propósito de crescimento. O reino de Deus vai crescer e vai avançar na terra. É fato.
E por isso que a gente como igreja não pode se acovardar, não pode ficar tímido. A gente tem que marchar nessa direção, a gente tem que avançar nessa direção. Vai ter problema demais. Só que se a gente tiver com o coração no lugar certo, a gente tem paciência no processo. Porque hoje em dia a gente não quer esperar esse processo da semente se transformar numa grande árvore. Claro que não, a gente quer tudo rápido demais. A gente está acelerado e o mundo também não tem paciência. E aí, se a grandeza de Deus não se revelar logo na vida de alguns, o que a gente faz? Esse Deus não tem poder. E quando o Senhor Jesus agora, saindo dessa ideia daquilo que é pequeno, da pequenez, e traz essa ideia das plantas ou da árvore, essa é uma ideia também no Antigo Testamento, a respeito de reinos. Não sei se você lembra, se não lembrar eu vou te ajudar. Mas Daniel, interpretando uma visão de Nabucodonosor, que tinha visto que ele era uma grande árvore. E aí ele achou que estava abalando. Abalou mesmo. Daniel interpreta a visão dizendo, olha, você na verdade vai pastar aqui pelos campos. Porque essa era a ideia também. Se você vai encontrar Isaías, você vai encontrar Ezequiel, o Senhor falando da Síria, os profetas erguendo sua voz, dizendo, olha, assim como você era uma planta frondosa, falando da ideia da grandeza dos reinos humanos. E os pássaros ficavam à sua volta. Eu vou te cortar. Essa era a ideia no Antigo Testamento. Daniel 4:22 diz, essa árvore, ó rei, és tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Agora olha a beleza, quando o Senhor vai falar a respeito do reino dos céus no Antigo Testamento. Isaías 11:1, um ramo surgirá da raiz ou do tronco de Jessé. Isso é maravilhoso. Enquanto os reis do mundo estavam pensando na grandeza e diziam, eu sou como uma árvore que chega até os céus. Deus, cumprindo a sua soberania na história, estava dizendo, pois eu trabalho diferente. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. Isso se cumpre em Jesus Cristo. Isaías também, 53:2 diz, ele cresceu diante dele, como um broto terno, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isso é apontando para o Messias. E nós precisamos guardar isso no coração, meus irmãos. Deus vai avançar com o seu reino. Se tem uma lição que a gente pode tirar no nosso coração é, essa semente de mostarda se transformará, queira você ou não, numa grande árvore. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos viver a partir dessa realidade. Porque se nós somos filhos do rei, agentes do reino nessa terra, nós nos portamos então como aqueles que conscientemente entendem a história e vivem a partir dela. Eu não vivo com timidez, mas eu vivo com ousadia. Os homens, o mundo vai tentar falar o contrário. Para que você vai para esse lugar? Para que você abre tanto mão das suas coisas para viver por esse... Você nem sabe se ele viveu mesmo. Você nem sabe se ele vai voltar. Essa vai ser a mentalidade do mundo. Isso vai ser o que o inimigo quer pregar no meu e no seu coração. E a gente muitas vezes, falando então agora da nossa ideia do ano, da prioridade do reino. Muitas vezes, nós estamos desprezando o grão de mostarda para nos abrigarmos debaixo das grandes árvores desse mundo. E nós nos esquecemos que um dia todas elas vão cair. E só restará um rei, o Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer disso como igreja, meus irmãos. Nós não podemos. Nós temos que tomar posse dessa verdade. Verso 33.
Contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. E aqui quando a gente agora olha e compara com a semente de mostarda, Vanessa, a gente pensa a partir de duas realidades de crescimento do reino de Deus. A primeira, ela é externa, porque ambas são aparentes. Eu pensei, vou falar como aparente, mas ambas têm que ser aparentes, senão não há testemunho em nós. Mas quando a gente olha essa ideia do grão de mostarda se transformando nessa árvore, é algo que aos olhos do mundo vai ser aparente, esse crescimento, essa manifestação externa do reino de Deus. Mas qual a diferença então do grão de mostarda e do fermento? É que o fermento, na verdade, me corrijam aí se vocês forem melhor de cozinha do que eu, o fermento não cresce, ele provoca o crescimento. Diferente do grão, que morre e se transforma numa grande árvore. O fermento, Márcia, você que deve cozinhar muito melhor que eu, com certeza, né, Gésio? Para você estar com esse sorriso aí, com certeza tem um almoço bom preparado para mais tarde. A massa está lá, e aí você joga o fermento, e esse fermento penetrando na massa, ele provoca crescimento. Então essa é a realidade da manifestação do reino de Deus em nós. O reino de Deus, a realidade do reino de Deus precisa, na verdade, crescer em nós, tomar conta, mudar a nossa forma, transformar por completo a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos ser atingidos pelo reino. Nós precisamos ser atingidos pelo rei. A pergunta é como o reino de Deus tem impactado a tua vida de forma prática, gente. Não é para a gente ficar aqui filosofando. É o que a presença do reino de Deus na sua vida já transformou você. Ou saber só dessa realidade de um reino que vai se manifestar e se tornar grandioso, não necessariamente te torna um agente do reino. É preciso que ele impacte o teu interior. É preciso que ele afete a tua vida. Assim como o pecado tem capacidade de afetar e destruir a nossa vida. O reino de Deus tem capacidade de transformar novas todas as coisas. E a gente precisa crescer, meus irmãos. A gente precisa crescer. Não existe isso. Eu sou cristão e não cresço. Não existe isso, gente. É impossível, é humanamente impossível. Espiritualmente mais ainda. Biblicamente, então, nem se fala. Por quê? Porque eu e você fomos gerados no Senhor como novas criaturas. E tudo bem, temos um período da nossa vida que a gente é bebê. Que, segundo as palavras do apóstolo Paulo, ele precisa dar leite. Só que já pensou eu ter a mesma comida do meu filho a vida toda? Aí Paulo se indigna com isso e fala, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês não têm crescido. O reino, na verdade, não tem provocado nada no coração de vocês. E por isso eu ainda preciso dar leite. Nós precisamos crescer, meus irmãos. A gente precisa crescer para impactar outras vidas. Quando a gente pensa na igreja, nós temos carregado essa ideia no nosso coração. Ano passado, o acampamento foi justamente fortalecer para impactar. É aquilo que a gente busca, conduzir essa igreja para esse lugar de relevância, de impacto, de transformação. Mas é muito fácil fazer isso da porta para fora. Sinceramente falando, meus irmãos, é fácil a gente ir numa viagem missionária, chegar lá e ver pessoas necessitadas e a gente se colocar como aqueles que estão num lugar, entre aspas, de maior proximidade com o Senhor e por isso eles dependem do... E vamos evangelizar. Mas e aí, o testemunho em casa? Como é que está esse impacto dentro de casa? Como é que está esse impacto no dia a dia? Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser transformados, meus irmãos. Minha oração é que esse fermento, essa levedura da palavra de Deus molde uma nova realidade na nossa vida, na nossa igreja. Ore sobre isso, meus irmãos. Minha pergunta para a gente, então, é como
essa realidade do reino de Deus tem impactado a nossa vida. Como essa semente que é lançada e vai crescer, já impactou a tua vida. Você já recebeu do Senhor, você já recebeu do reino de Deus, já houve mudança. Ah, pastor, recebi, mas não mudou nada. Reflita se você recebeu de fato. Recebimento do reino sem mudança não existe. Porque necessariamente provoca um lugar de transformação, de arrependimento, de mudança. E se não mudou, você está no lugar certo, glória a Deus. Hoje é a oportunidade sua de dizer, eu recebo de fato o Senhor hoje. Eu acho que um dia eu recebi, mas na verdade eu nunca recebi. Me faltou convicção, me faltou certeza, me faltou desejar cada vez mais, me faltou fome e sede do Senhor. Mas hoje eu tenho, hoje eu quero, glória a Deus, tem espaço para você, você é filho do rei. Se você decidir se colocar nesse lugar, nós precisamos impactar vidas. Deixa eu fazer um convite especial para a igreja. Você pai, mãe, esposo, esposa sem filhos ou com filhos, determine que a sua casa vai ser um lugar da manifestação do reino de Deus. Faça essa decisão, meus irmãos. A sociedade está vindo com tudo destruir família. Eles sabem que se pegar esse eixo família, começa a desmoronar todo o sistema. E você precisa segurar a sua casa, meus irmãos. Você precisa dizer, a minha casa... Eu tenho falado várias vezes isso aqui. Você precisa desejar que a sua casa seja um agente do reino. Se é só você, seus filhos, se é você e seu marido, se é você, seu marido e seus filhos, nas várias situações que temos aqui, você precisa tomar uma decisão. Um dos comentários que eu estava lendo, e eu termino com essa história, diz que certa vez um grupo de jovens discutia sobre como deveria pregar o evangelho. E alguns falavam, vamos fazer propaganda, vamos distribuir literatura, vamos usar outros métodos para a gente evangelizar. E aí uma moça que vinha lá da África falou, olha, quando a gente quer enviar o evangelho de Deus, quando a gente quer implementar o cristianismo na África, em uma das aldeias lá da África, a gente não envia livro, não envia métodos. A gente faz o seguinte, a gente leva uma família cristã, coloca lá naquele lugar. E o testemunho daquela família, a vida daquela família, a realidade daquela família, o reino de Deus a partir daquela família, começa a transformar toda a aldeia. Meu convite para você, olhando para a realidade das parábolas, é que o reino de Deus vai crescer. O reino de Deus vai se transformar nessa grande árvore em que, na verdade, todos os outros sistemas se rendem a ele. E gradativamente o que o mundo foi fazendo, se você estudar história geral, mas história da igreja, é que teologia era tida como a rainha das matérias. Dela emanava outros estudos da ciência. E gradativamente foi se desassociando, tirando cada vez mais Deus da vida das pessoas. De forma que hoje o mundo quer tudo, menos Deus. O que nós precisamos fazer é voltar para essa realidade e dizer, na minha família, na minha vida, a manifestação do reino de Deus, ela vai acontecer. Assim como também esse fermento que entra na massa e provoca uma transformação nessa massa. Deixa o reino de Deus transformar a tua vida em nome de Jesus. Essa é a minha oração, essa é a nossa palavra. Meu desejo como pastor, mas como irmão em Cristo de cada um aqui, é ver o crescimento de vocês. É ver o avanço do reino na vida de vocês. E o reino de Deus avançando na vida de vocês, a gente vai avançar como igreja no espaço que a gente está colocado, aqui na terra, no ambiente que a gente está. Mas a gente precisa crescer, meus irmãos, não se conforme com o lugar que você está. Diga, eu sei que tem mais do Senhor, porque o reino foi feito para expandir, não só fora, mas dentro das nossas vidas. Amém? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos.
Deus Pai, nós te amamos, Senhor. Eu oro agora, Pai, para que de fato, meu Deus, essa decisão, Pai, por crescimento, meu Deus, possa acontecer nas nossas vidas. Eu oro, Pai, para que a gente possa, Deus, ser tocado pelo Senhor. Que haja mais do Teu Espírito em nós, Pai. Que a transformação na nossa vida seja real, Pai. Seja viva, Senhor. Que a Tua palavra de fato produza o que precisa produzir em nós, Deus. Pai, cada um tem diferentes desafios, cada um tem diferentes contextos. Cada um tem diferentes caminhadas, Pai. Eu não conheço todas. Mas o que eu sei é que todos nós precisamos crescer. E nossa oração, Senhor, é que Teu reino cresça em nós. E se a expressão do Teu reino, Pai, começou tão pequena, ou aos olhos dos homens tão insignificante, mas o final dela é grandiosa. Pai, que essa expressão em nós também, Pai, possa crescer, ao ponto de ser algo grandioso em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sair desse lugar, Pai. Nos ajuda a priorizar o Senhor, Deus. Nos ajuda a ver, Pai, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos parentes, primos, amigos, vendo esse crescimento do reino em nós e sendo impactados, Pai, na sua vida. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.